Paz e graça, meus irmãos, tudo bem com vocês? Passando aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus, né? Que é algo maravilhoso e que nos conforta nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. E eu sempre digo dias difíceis porque a nossa luta, quem é espiritual entende o que eu estou dizendo. E se você não é, você vai aprender com certeza ouvindo a palavra de Deus. Que os dias difíceis, eles se materializam nos nossos dias, mas eles começam no mundo espiritual. Porque a nossa luta, como Paulo disse, não é contra a carne, não é contra o sangue. Mas lá em Efésios 6, ele disse que nós temos que lutar é contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas e contra os dominadores das regiões celestes, que são nada mais, nada menos do que demônios, liderados por Satanás, liderados por aquele que se chamava Lúcifer, o anjo de luz, e que perdeu a sua posição angelical porque o orgulho subiu ao seu coração e ele desobedeceu a Deus. Mas eu gostaria de meditar hoje uma palavra que está escrita em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, ali pelo versículo 41, 42 ou 47, se não me falha a memória, que eu não estou com a Bíblia aqui em mãos, né? Eu parei para trazer essa palavra porque os dias são tão corridos. E eu entendo que Deus, ele nos deu um chamado. E quando eu digo Deus nos deu, para cada homem, para cada mulher, Deus, ele tem um chamado, né? Deus nos vocacionou. Jesus, quando na cruz, ele estabeleceu o sacrifício salvífico para que a humanidade viesse a ser salva, porque todos aqueles que creem na obra da cruz, na obra de redenção em Cristo, são salvos, serão salvos, se mantiverem fiéis à palavra e aos princípios de Deus. Mas por que eu citei aqui e falei de Atos dos Apóstolos no capítulo 2? Porque está relacionado a esta vocação. Porque lá em Atos, no capítulo 2, vai dizer que a igreja, ela crescia no partir do pão, na oração, na comunhão. Nada do que aqueles que viviam naquele tempo tinham, eles consideravam como seu o todo. Porque quando eles viam que alguém tinha falta de alguma coisa, eles vendiam as suas posses, vendiam com certeza o terreno, a casa, compravam outra casa menor, mas davam aquilo que sobejava para quem estava precisando. Então, o que eu estou enfatizando aqui é fazendo uma comparação com a igreja primitiva com a igreja moderna nos dias de hoje. A igreja primitiva era uma igreja que tinha e corria nas suas veias o desejo fiel de cumprir a missão que o próprio Cristo, nosso Redentor, Yeshua HaMashiach, ele começou na terra. Na verdade, ele começou desde o princípio da terra, mas ele se manifestou na segunda parte, que nós gostamos de dividir em Antigo Testamento e Novo Testamento. João Batista preparou o caminho para a vinda dele. E quando ele veio e se manifestou em carne, ele diz no livro de João, ou Evangelho de João, né, que é o evangelho considerado da águia, pela agilidade, pela rapidez que o evangelho ele avança, por mais que os principados e potestades não queiram, o evangelho está sendo pregado. A palavra está sendo pregada. A obra de Cristo está sendo concretizada em nós. Porque a igreja, ela é parte de Cristo, é a noiva de Cristo. E Cristo conta com nós. Não que ele não pudesse enviar os seus anjos para fazer, mas Deus, ele criou o homem e ele permitiu que o homem aqui estivesse nesse plano terreno para cumprir a sua obra. Ora, o desejo de Deus sempre foi que o homem habitasse na terra e se multiplicasse e tivesse filhos. E assim o homem fez. Porém, no decorrer do início da sua caminhada, o homem pecou, se distanciou de Deus. Satanás enganou Eva, que por fim deu a fruta, que não era uma maçã, porque a Bíblia não diz que era maçã, mas comeu o fruto proibido, né? E desobedeceu à ordenança de Deus e colocou o homem
em pecado. E desde aquele tempo até hoje, o homem vive pecando. Porém, nós entendemos que lá no princípio Deus já solucionou o problema e disse, olha, com dores a mulher daria a luz, mas da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, que esmagaria a Satanás e o seu reino. A grande Babilônia descrita em Apocalipse, que hoje são todas as cidades do mundo e que vivem no pecado, na lascívia, na mentira, no engano, na corrupção, fazendo tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. E a igreja, ela tem que cumprir esse papel. Ela tem que cumprir o papel de disseminar a verdade. E quando nós falamos da verdade, nós estamos falando de Cristo. Porque ele disse, em verdade vos digo, ou seja, nele está a verdade. E é dele que nós estamos falando aqui. E ele diz em Colossenses que todas as coisas foram feitas por ele. Para ele são todas as coisas. Nele são todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. Nele começa e nele termina todas as coisas. E a igreja está nele com um plano de salvação para que todos aqueles que ouvirem o evangelho alcancem essa salvação em Cristo. E a igreja primitiva era uma igreja de amor. Por isso que havia milagres, havia uma ação sobrenatural do Espírito de Deus. Miraculosamente, o paralítico andava, o canceroso era curado. E hoje nós vemos que a igreja moderna, em contraste com a igreja primitiva, ela dividia. A igreja moderna, ela é egocêntrica, ela ajunta. A igreja primitiva, ela orava. A igreja moderna, entre aspas, ela ora, mas ela quer que as outras pessoas vejam que ela está orando. E isso para Deus é a mesma coisa que nada. Porque a própria palavra diz que Cristo ensinou que se você quiser que Deus ouça você, ora em secreto, vai no teu quarto, fecha a porta e Deus te ouvirá. Eu não estou dizendo que você não vai orar em público pelas pessoas, não é isso. É lógico que nós podemos orar, mas tem pessoas que hoje usam as redes sociais para demonstrar que estão fazendo algo, mas não demonstram com humildade, não demonstram com sinceridade de coração, mas demonstram apenas para ganhar views, para serem notadas. E não é isso que Deus quer, não é esse o propósito de Deus. A igreja primitiva era uma igreja que atuava no secreto, porque era perseguida. Era uma igreja em que, aonde soubessem que você era cristão, você era morto, era martirizado. Você sabe que hoje, em lugares na China, que se souberem que você tem uma Bíblia, você pode ser preso. Sua família pode ser presa. Então você perceba que a ação espiritual do mal, ela não muda o seu raciocínio e a maneira de agir, que é amedrontar as pessoas, que é usar a força, que é usar a violência. A igreja moderna, ela se distancia de Deus. A igreja moderna, ela quer dinheiro. A igreja moderna dos líderes de hoje, milionários, eles querem dinheiro. Muito poucos são aqueles que querem fazer a obra de Deus por amor. Nessa terra, muitos da igreja moderna já receberam seu galardão, porque não terão parte de galardão algum no reino de Deus, porque as obras passarão pelo fogo diante do tribunal de Cristo, porque ali no tribunal de Cristo já haverá um pré-julgamento daqueles que serviram a Deus. É lógico que quando passarem pelo tribunal de Cristo, muitos não receberão nada, alcançarão a salvação, mas não receberão nada. E outros nem chegarão lá, passarão por lá, porque desobedeceram a Deus, porque enganaram os membros da sua igreja com heresias, com mentiras, sendo que o tempo oportuno está aí, para que venham esquadrinhar a palavra. Nós temos a tecnologia ao nosso favor, por enquanto, para que nós possamos usá-la, para entender ainda melhor a palavra. Então a igreja moderna, ela se distanciou de Deus. Não são todos, e volto a dizer, mas é a minoria
que realmente quer fazer aquilo que está dentro da vontade de Deus. A igreja primitiva era uma igreja de oração. A igreja primitiva era uma igreja de consagração e fazia por amor a Cristo, para ver o reino de Deus crescer. Mas hoje nós vemos o aumento de templos, mas nós não vemos pessoas espirituais. Nós vemos que os templos estão cheios em alguns lugares, mas as pessoas estão vazias de Deus. As pessoas não têm espiritualidade para entender que elas precisam estudar a palavra, que elas têm que fazer como os crentes de Bereia. Não é simplesmente você ir lá no culto, na denominação onde você está, e simplesmente ouvir a palavra e ingerir tudo que você ouviu. É lógico que tem palavras que são boas palavras, mas tem palavras que estão carregadas de enganos. Porque muitas vezes as pessoas que estão ministrando a palavra, ensinando a palavra, desconhecem realmente aquilo que estão falando. Porque não buscaram do original. Não buscaram entender se realmente aquilo é o que o texto está dizendo. Ou seja, é inferir do texto realmente aquilo que ele quer dizer. Então a igreja moderna, ela precisa acordar. O próprio Cristo, ele passeia no meio dos 7 castiçais, que são as 7 igrejas no Novo Testamento, em Apocalipse, e ele diz para a igreja de Éfeso, olha, volta ao primeiro amor. Então perceba que aonde que está a igreja moderna? Em que tipo de amor a igreja moderna está vivendo? Porque Cristo, quando andava no meio dos 7 castiçais, ele olhava e via os erros de cada uma das igrejas. Tinha alguma igreja lá que tinha um trono de Satanás. Diziam que adoravam a Deus, mas tinha um trono do diabo lá dentro. E assim está muitas denominações hoje. Eu estou falando denominações, porque a igreja é uma só. É uma. A igreja de Cristo é a igreja visível e invisível, e são pessoas. Igreja não são templos. E é importante dizer isso sempre, porque as pessoas elas têm na sua mente, na sua lógica, a grande maioria, que igreja é templo. E que para você ser de Cristo, você precisa ir ao templo. Mas não, você precisa estar em Cristo. Então a igreja moderna, ela precisa acordar. A igreja moderna, ela precisa copiar, se basear na igreja primitiva. Uma igreja que orava, uma igreja que se consagrava, uma igreja que dividia. Não era uma igreja egocêntrica. Não era a igreja que pensava apenas em si, apenas na sua imagem. A igreja, ela é perseguida. Assim como será enquanto ela estiver aqui nesta terra no período dos 7 anos, porque a igreja passará pela tribulação. E é isso que a palavra ensina. Mas hoje nós temos o pré-tribulacionismo que diz que a igreja será arrebatada antes, porque Cristo virá sobre as nuvens, não vai aparecer e vai levar a igreja. E não será assim. Não é isso que diz isso. Eu tenho vídeos já gravados, procura no meu canal. Então eu digo para você, procure ser uma igreja que copia as características da igreja primitiva. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, meu irmão. Eu sei que algumas pessoas já têm se inscrito, que Deus abençoe poderosamente vocês. Continue curtindo, compartilhando, se agregou algo para você essa mensagem. Que Deus abençoe vocês e que o Espírito de Deus ele venha nos guiar em direção à verdade, que nós possamos continuar estudando a palavra do Senhor. Um abraço, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.